Olá, esse vídeo é mais para esclarecer qual será o procedimento para essa próxima semana com relação a nossa avaliação que foi realizada, né? Acontece que sempre na minha primeira prova eu costumo fazer uma pequeno ajuste nas notas, e esse em especial porque a grande maioria não obteve uma nota adequada, né? Vamos assim dizer. A maioria teve uma nota ruim. Então, para essa próxima semana nós iremos realizar uma nova avaliação. Ainda vou estudar para ver se é conveniente fazer a média, se vai ajudar alguma coisa, ou se eu vou substituir essa primeira nota, né? Para isso a gente vai ter uma avaliação diferente. As questões que eu selecionei são as questões que eu coloquei nas avaliações dessa semana. Então vou fazer um pequeno ajuste, algumas pequenas mudanças, mas nada que possa alterar o desenvolvimento dessas questões. E para isso eu sugiro, principalmente para aqueles que tiraram cópia daquelas fórmulas que eu falei que seria possível levar na avaliação, que você fizesse o seu próprio resumo, tá? Não confiasse no resumo do colega, tá ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão aqui selecionada é essa questão que trata da energia potencial gravitacional. Então tem um sistema, então aqui eu vou enumerar essas partículas: 2, 3, 4 e 5. E aí vou escrever a energia associada a todas essas partículas, tá? Então vamos lá. A energia para esse sistema é de 1 para 2, de 1, 3, 1, 4 e 1, 5. 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 4, 3, 5 e 4, 5. Então, são 10. 1, 2, 3, 4. Aqui é 1, 5. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A diferença entre elas, porque a energia é dada por essa expressão aqui, é menos G, M1, M2, sobre a distância. Como todas as massas são iguais, aqui vai ficar M ao quadrado, tá? Então, de 1, como a distância aqui é R, R, R e R, todas essas essas relações com a partícula que está no centro 5 terão a mesma distância. Então, 1, 2 é igual, ou, desculpe, 1, 5, que é essa aqui, igual a 2, 5, igual a 3, 5, igual a 4, 5. Porque todas as distâncias aqui com a quinta partícula é R. E agora, essas distâncias aqui, ó, que formam, se você fechar, ela forma um quadrado. Então, essa distância aqui é R raiz de 2, né? Teorema de Pitágoras. Então, o de 1, 4 é igual a de 1 com 2, que é igual a
de 2 com 3, que é igual a de 3 com 4. Então já foram 8. Agora as diagonais, que é o do 1 por 3, que é igual a do 2 com 4, que formam as 10. Então vamos escrever aqui, ó. São 4 dessas aqui, ó. 4, 1 com o 5. Mais 4 dessas aqui. 4 do 1 com o 4. E 2 dessa aqui. 2 do 1 com o 3. Agora é só substituir a expressão matemática aqui, ó. U igual a menos, que é da expressão matemática, G, eu vou colocar o 4 aqui já em evidência, tá? Menos 4 a 1 com 5, que é G, M1 com M2 são iguais, então M ao quadrado, 1 com 5, que dá R, menos 4, 1 com 4. 1 com 4, a distância é essa aqui, ó. Então, G, M ao quadrado, dividido por R raiz de 2. 2 vezes 1 com 3, que é essa distância aqui. Então, G, M ao quadrado, dividido por 2R. Para facilitar, coloca Gm ao quadrado sobre R em evidência. Então, fica menos Gm ao quadrado sobre R em evidência. Aqui ficou 4. Aqui ficou 4 por raiz de 2. E aqui ficou, eu coloquei o menos lá de fora, né? Então fica mais. Aqui ficou 1. Se quiser dar mais uma ajeitada, fica assim, ó. Menos G, M ao quadrado sobre R. Aqui dá 1 mais 4, 5. Aqui, racionalizando, fica raiz de 2 sobre 2. Então dá 2 raiz de 2. E aí é só substituir os valores aqui. Você vai encontrar o valor de isso em joule. Esse aqui, ó. Lembrando que aqui a figura eu posso fazer pequenas mudanças, tá? Posso fazer mudanças no valor do R, posso fazer mudanças na configuração aqui, tirar uma dessas partículas, tirar duas, tá? Então, mas a estrutura continua a mesma. Aí você só tem que ver o que saiu nessa história aqui. Por exemplo, se eu tirar a partícula 5, todas as interações com 5 desaparecem. Ó, 1 com 5, 2 com 5, 3 com 5, 4 com 5, desaparecem. Só ficam as outras. Aí ficariam 6. Tá? Então, as mudanças serão sutis. Esse aqui, ó, a escada. E aí o trabalhador sobe para poder lavar uma janela que está aqui. E aí ele chega o meio da escada aqui em 2,5, né, porque a escada tem 5. Então ele sobe o centro de massa dela está aqui no meio. Ele não fala nada. O lavador chega aqui na posição 3 metros. Onde a escada está a 2,5 metros. E ela tem 5 metros. O comprimento da escada são 5 metros. Bom, aí ele fala quanto que ela suporta, ó, 250 newtons. Se fizer uma força maior que 250 newtons, ela quebra. Então eu preciso calcular essa força aqui, ó, Fn. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma força vertical aqui, Fy. Tem uma força de atrito aqui. Então, se eu for fazer a soma das forças na horizontal, Fn igual a força de atrito, a Fy igual a essas somas aqui e assim por diante. Mas eu quero saber o Fn, então eu vou para a soma dos torques. Ó. Soma dos torques em Z igual a 0.
Começo aqui, que é a origem, então não gera torque. Fica peso da escada, que está no meio. Então ela atua aqui no meio. Então, peso da escada vezes 1,25. Por quê? Porque esse comprimento aqui é 2,5 e aqui a metade é 1,25. Mais o peso do lavador vezes essa distância aqui, ó. Aí o pessoal assim, mas essa aqui eu não sei. Mas eu tenho um triângulo aqui, desse jeito aqui, ó, que forma até onde o lavador está, que é 3 metros e essa distância x. E eu faço comparação com essa aqui, ó, que tem 5, a figura maior, que é a escada toda, 5 e aqui 2,5. E eu faço semelhança de triângulos, né? 3 está para 5, assim como x está para 2,5. Multiplica aqui cruzado. Aqui, x igual a 2,5 vezes 3 dá 7,5. Dividido por 5, que dá 1,5. Então, esse aqui atua aqui, que é 1,5. 1,5. E esse aqui gera um torque, ó, esses aqui tenta girar nesse sentido. E esse aqui nesse sentido oposto. Então, menos Fn vezes essa altura que você tem que descobrir, ó. Essa altura aqui você vai descobrir. Por quê? Por Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Y quadrado mais 2,5 ao quadrado. Você vai encontrar o y igual a 4,33 metros aproximadamente. 4,33. Isso igual a 0. Aí coloca o Fn em evidência e descobre que dá 280 e não sei o que aqui, tá? Ou seja, maior do que 250. Ou seja, essa vidraça vai quebrar. Aí você fala assim, mas eu poderia pedir outra coisa. A força de atrito. Mas espera aí. Olha só. A soma das forças em x é igual a 0. Então, a força aqui na horizontal, o Fn, é igual à força de atrito. Se encontrar o Fn, encontra a força de atrito. Eu pergunto assim, se a força de atrito aqui, máxima, é tanto, ou eu te dou o coeficiente de atrito e você multiplica por Fy para encontrar a força de atrito, eu pergunto se a escada vai escorregar. Ou seja, se você tiver a força de atrito máxima, a força de atrito aqui, gerada aqui, vai ser esse valor aqui, Fn. Se a força de atrito máxima for menor do que isso aqui, ela vai escorregar. Bom, esse aqui é um problema que a gente fez. Aqui é um acampamento, né? Constrói uma jangada, a jangada com 250 cubos de isopor. Então, você tem aqui os cubos, que é de 9 centímetros. Aí você tem que fazer, ó, empuxo é igual ao peso da jangada mais o peso das crianças. Só que aqui você vai ter N crianças, não precisa nem colocar um N aqui, tá? É só fazer aqui, ó, ρ da água vezes o volume da jangada vezes G igual o ρ do isopor vezes o volume da jangada vezes G mais o peso das crianças. Olha só, como é que eu calculo o volume aqui? Ó? O volume é 250, que são o número de cubos, vezes o volume de um isopor. Ó. Então, tanto aqui quanto aqui. Né? Vou passar de
de preto aqui. Esse volume aqui é igual a esse volume aqui, ó. É só passar para lá e isolar. A densidade, a massa específica da água é 1000. Esse aqui 40. Para que você passar para lá vai dar 960. Aí você vai encontrar o peso das crianças. Se o peso das crianças for maior do que 300, então é mais de uma criança. Mas tem que tomar cuidado, porque agora você arredonda para baixo, né? Se você encontrar 1,2 crianças, só pode ir uma. Se você encontrar 2,2 crianças, só pode ir 2. O arredondamento é sempre para baixo, tá? Bom, esse aqui, você tem uma pequena variação aqui com relação à distância. Porque quando você retira uma massa aqui, acima desse eixo aqui, fica com menos massa do que embaixo. Então o centro de massa ele desloca aqui. Uma coisa muito pequena, que quase que insignificante. Então você pode considerar aqui como sendo D também, tá? Não vai fazer muita diferença não. E aí, o que você tem que calcular? A força gravitacional é G M vezes Mzinho dividido por D ao quadrado. Como é que eu faço para calcular esse M'? É só você tirar 1/8 da massa. Ó. M' é igual o M total. Opa. Menos M sobre 8. Que a gente já calculou isso aqui anteriormente. E aí você vai ter 7/8 de M. E aí é só substituir aqui 7/8. O M está aqui, o Mzinho está aqui, a distância está aqui. Passar tudo para o sistema internacional, tá? Não há necessidade de utilizar o R nessa história, tá? Porque o R a gente colocou quando estava no alinhamento. E aqui eu estou desconsiderando esse deslocamento aqui que vai ser muito pequeno. Então, pode fazer direto. Bom, esse aqui, ó, ele quer a distância. A distância vai ser isso aqui, ó. Distância X. Só que quando soltar, a água sai aqui, ó. V raiz de 2GH. Esse aqui é o H, ó. Essa distância aqui, ó. E o X. X é o V vezes o T. Como é que calcula o T? Essa distância aqui que a água cai. Delta Y. Que é isso tudo menos isso aqui, ó. Então 15,2 menos 6,5 que é o delta Y. Como é que calcula o delta Y? G sobre 2T ao quadrado. Ou seja, T é raiz quadrada de 2 delta Y sobre G. A hora que substituir tudo aqui, fica assim, ó, X é igual a raiz 2GH vezes delta, o T, que é raiz de 2 delta Y sobre G. Ó. Esse G pode cortar com G, que é a mesma raiz quadrada. Você vai ter X, aqui 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2, então 2. Raiz de sobrou o H e o delta Y aqui. Ó. O H você tem, que é isso. O delta Y é a diferença entre os dois. Tá? Delta Y. Vou escrever aqui, ó, delta Y é 15,2 menos 6,15. O H é 6,15. É só substituir aqui. Está pronto o problema. Esse é idêntico àquele primeiro, com uma diferença. Ó, eu tirei uma partícula, ficaram só esses três aqui. Então, ó, U é igual a 1, 2, 3, 4. Então fica assim, ó. 1 com 2, 1
com 3, 1 com 4. 2 com 3, 2 com 4. O 3 com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Tiraram 4 interações aqui. Agora você tem que observar que daqui até aqui é R, daqui até aqui é R, daqui até aqui é R. Então, ó, 1 com 4 é o mesmo com 2 com 4, que é o mesmo 3 com 4. Ou seja, todas que vão para o centro. Agora, 1 com 3 está aqui, que é a distância toda, 2R. E a 2 com 3, né? Que é apenas R. 1 com 2, que é a hipotenusa. 2 com 3, que é a hipotenusa também. Então, vamos ocupar. Então. Energia 1 com 2 igual a 2 com o 3. Energia do 2 com 4 é igual a do 1 com 4, que é igual a do 3 com 4. E a do 1 com 3. 1 com o 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica assim. Ó. Tenho duas dessas aqui. Então 2, 1 com o 2. Tenho 3 dessa aqui. Então 3 do 2 com 4. E apenas 1 com 3. 2 com 3, 5 com 6. É bom sempre estar conferindo. Então fica assim, ó. Menos 2gm ao quadrado. 1 com 2. 1 com 2 é aquela mesma raiz quadrada, ó. É raiz R, raiz de 2, ó. R, raiz de 2. 3, 2 com 4, ó. 3, 2 com 4, onde é o R aqui, ó. Então, vou até pôr o sinal de menos aqui, senão vira bagunça. Gm ao quadrado dividido por R. Menos 1 com 3. 1 com 3 são R com R. Então, é Gm ao quadrado sobre R. Então, posso colocar em evidência aqui, fica assim, ó. Menos Gm ao quadrado por R, em evidência. Aí que ficou 2 por raiz de 2. Aqui ficou 3. E aqui ficou 1. Quiser ajeitar isso aqui, fica assim, ó. Menos Gm ao quadrado sobre R. Aqui racionaliza raiz de 2 sobre 2, então corta 2, que é só raiz de 2. E aqui 3 mais 1, 4. E aí é só fazer a conta. É esse aqui, ó. O peso da viga está para cá. O peso do balde está para cá. E eu quero saber o peso do balde. Eu quero saber isso aqui. Se aqui tem θ, aqui tem θ. Aqui é 180 menos 2θ. Então aqui é 2θ. Então aqui também será 2θ. E aqui também 2θ. Se eu decompor aqui e decompor aqui, esse aqui é peso da viga seno de 2θ. Esse aqui é o peso do balde seno de 2θ também. E aí eu tenho que decompor esse aqui, a tensão, no sentido perpendicular. Então aqui é T, se para cá T cosseno θ, para cá T seno de θ. A soma dos torques em Z igual a 0, fica assim, ó. Começando aqui. Aqui é 0. Então fica
P da viga seno de 2θ vezes o meio da viga, que é L sobre 2. Mais peso do balde seno de 2θ. Tá vendo que eu estou pegando sempre a componente perpendicular à viga, ó, vezes L, que está aqui na extremidade, mais T seno de θ vezes L também, porque também está na extremidade, igual a zero. E é só colocar o peso de B em evidência aqui, fazer as contas. Ó, o L pode cortar, ó, L, L e L. Vamos escrever mal aqui, porque senão tem gente que vai conseguir errar isso aqui, ó. Esse aqui fica peso da viga, seno de 2θ, aí tem um 2 aqui, então tudo que tem dividido por 2, mais peso do balde, seno de 2θ, mais T seno de θ igual a 0. Então, opa, tem um sinal ao contrário aqui, né? O que aconteceu aqui? Aconteceu que na hora que eu fui riscar aqui que era menos, porque estava no sentido contrário, ó. Tá vendo? Ó? Se não zera. Se todo mundo girar no sentido, ó, esse aqui, nessa dobradiça, essas duas, tenta girar assim. Essa aqui, na dobradiça, tenta girar assim. Então, se esse é torque positivo, esse é torque positivo, o último é torque negativo. Então, aqui é um sinal de menos. Não fecha, né? Então, ó, peso de B, isolando ele, esse passa para cá, T seno de θ, esse passa para lá, menos PV seno de 2θ dividido por 2, tudo isso dividido pelo seno de 2θ. Certinho? No programa desse aqui, posso fazer várias mudanças aqui. Posso tirar esse balde aqui, colocar em outra posição, mudar essa posição e ela não ficar mais no L. Posso mudar o valor máximo que esse T suporta, porque aqui o T que eu estou falando aqui, ele suporta 200 newtons. Posso mudar o valor. Posso colocar o peso de B e perguntar quanto que vai ser a tensão. Então, várias perguntas que podem ser feitas aqui. Esse aqui é o mesmo problema que a gente viu anteriormente, só que agora são esferas. Bom, me fizeram várias perguntas na hora da prova. Uma delas é perguntando se usava o raio de 8 centímetros. No empuxo, não. O empuxo é ρ da água, volume da jangada, vezes G. Mas o empuxo, ele é igual ao peso da jangada mais o peso das crianças. Tá? Bom, o que acontece da jangada? O peso da jangada é massa vezes a gravidade. Como é que eu calculo massa? Ó, densidade, ou massa específica, né? É massa sobre o volume. Então, massa aqui é ρ vezes V. Então, ρ, V vezes G. Bom, mas que volume que é esse? Volume onde tiver material. Se a esfera é oca, só tem material aqui nessa parte de fora. Ó. Por isso que eu tenho aqui o raio interno e o raio externo. Porque esse volume aqui não é o volume que aparece aqui. Ó, o volume que aparece aqui da jangada é o volume de água que a jangada deslocou. Tá? E ela entrou, ela deslocou e ela só entra o raio externo. Então fica assim, ó. Rho da água, que ela empuxa, 4 terços de πr externo ao cubo, que é o volume, vezes G,
igual peso da jangada, ρ do material, né, da jangada, vezes o volume, que é 4/3 de π, aí R externo ao cubo, menos R interno ao cubo. Então tem que retirar, vezes G, mais o peso das crianças. Aí ele quer saber a quantidade de esferas. Como é que eu vou jogar a quantidade de esferas aqui nessa história? É porque para a jangada aqui, vou ter que colocar em vermelho, aqui é o volume de apenas uma esfera. Então eu tenho que colocar um N aqui, ó. Tá? Aqui, ó, 4/3 de π R externo menos R interno é uma esfera. 4/3 de π R externo ao cubo seria o que seria deslocado, o volume de água deslocado por uma. E aí você tem que colocar esse N em evidência. Então, aqui tudo você tem. Então, aqui é 1000 vezes N vezes 4/3 de π. De π. Aí o R, 9 centímetros. Então é 9 vezes 10 a menos 2. Só que está ao cubo, vezes 9,8, que é o G, igual a o ρ aqui, que é 800, vezes N, vezes 4/3 de π, aqui, vou colocar aqui entre colchete, que é 9 vezes 10 a menos 2 ao cubo, menos 8 vezes 10 a menos 2 ao cubo também, vezes 9,8. Mais o peso das crianças, que são 3 crianças. Se a média é 300, então mais 900. Aí faz essa conta, passa esse aqui para lá subtraindo, aí você vai encontrar o número de crianças. Tá? Esse aqui é idêntico àquele outro, só que a diferença é que, nesse caso, a gente já fez isso, calcula o F como sendo o F dela maciça, menos o F da parte retirada. E a massa dessa aqui retirada é igual a 1/8 da massa total. Essa aqui, F, seria G, M, Mzinho sobre D ao quadrado. Essa outra retirada é G, M', que é M sobre 8, Mzinho, sobre agora a distância desse aqui, você tem que acrescentar, porque ela vai retirar do lado de lá. Então o meio dela aqui é esse aqui, ó. Então você tem que acrescentar, além do R, além do D, desculpe, além do D, que é esse aqui, R sobre 2. Então é D mais R sobre 2 ao quadrado. Tá? No que a gente fez, como era retirado do lado de cá, você retirava R sobre 2. Esse você tem que acrescentar. O restante é igual ao que a gente fez. Tá ok? Espero que deem uma olhada com carinho. Semana que vem a gente vai refazer essa prova com apenas algumas mudanças nessas variáveis. E eu espero, sinceramente, que todos saiam bem. Tá bom? Então, até nosso próximo encontro, que para algumas turmas na segunda-feira, para outras na quarta-feira.